Bom dia, criançada! Como estão vocês? Todos bem? Graças a Deus. Mais uma vez vamos começar a nossa aulinha. A semana passada não pudemos gravar, mas graças a Deus estamos aqui novamente, tá bom? Vamos cantar, adorar o Senhor. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia? Nosso Deus maravilhoso, queremos agradecer, meu Pai, por mais uma semana, que até aqui o Senhor nos abençoou, nos ajudou. Continue abençoando, ajudando nossos alunos, cuidando de cada um, ó Pai, dando saúde àqueles que estão doentes, renovando as forças, abençoando também os professores, os pastores na igreja, ó Pai, abençoe, Senhor, a tua obra. Obrigada por todas as bênçãos, abençoe a nossa aula, que vamos começar agora, Senhor. Agradecemos tudo ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos cantar aquela música, Deus é Santo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Graças a Deus, nosso Deus tão bom, nosso Deus é santo. Vamos adorar o Senhor com mais essa música. Vamos cantar essa música de adoração ao Senhor também, tá bom, crianças? Canta comigo. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele, na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. E é isso mesmo, crianças, que grande amor, não é? O amor de Deus, o amor de Jesus, ele nos ama tanto com amor eterno. Amém, crianças? Agora vamos cantar nossa música oficial, né? Da lição de Davi. Então, hoje eu não trouxe o cartaz, eu acho que você já sabe de cor. Vamos lembrar sem cartaz. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas ele o mesmo há de ser. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas ele o mesmo há de ser. E é isso, crianças, que grande verdade, não é? O nosso Salvador, ele nunca muda, ele é o mesmo. Que bom que ele cuida sempre de você, que ele sempre cuida de sua família, cuida sempre de nós, não é? Nosso Deus é bom.
Então, crianças, vamos recordar o nosso pedacinho. Você está lembrando ainda do nosso pedacinho da semana a semana é retrasada, não é? Semana passada não falamos, então vamos lembrar. Fala da mentira, lembra? Falamos de Absalão, não foi, crianças? Então vamos recordar. Efésios 4:25. O que é que diz lá? Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4:25. Não esqueçam, crianças, sempre tome um tempinho para ir lembrando e recordando e estudando, para que você possa aprender esses versículos. Já falei, vou lembrar. Olha, decorar versículos fortalece sua vida espiritual. Você vai crescendo espiritualmente, aprendendo do Senhor. É muito bom. Então, vamos aprender versículos, vamos decorar versículos, tá certo? E você vai lembrar da nossa música também, não é? Que nós cantamos junto com esse versículo. Vamos cantar? Vamos lembrar? Espero que você esteja lembrando. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Isso mesmo, deixa a mentira, crianças. Vamos falar a verdade, que é tão bom, não é? Deus ama a verdade e Deus não gosta da mentira. Então, não vamos ficar na mentira. Vamos ficar na verdade, ser honestos, como nós aprendemos, não é? Colocar nossa vida nas mãos do Senhor, sendo honestos, falando a verdade sempre, porque isso agrada a Deus. E hoje nós temos mais um pedacinho, crianças. É o nosso último pedacinho, estudando a vida de Davi, tá bom? Então, crianças, hoje nós temos um versículo muito, muito, muito especial. Está aqui na Bíblia. Você já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já sabe também que a Bíblia está dividida em duas partes, não é? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira é a palavra de Deus, lá de Gênesis até Apocalipse. Ela é a palavra de Deus, preciosa, como nós cantamos, vamos cantar no instante, né? Preciosa, a palavra eterna, a palavra verdadeira. Nós devemos sempre aprender os versículos da Bíblia e guardar mesmo no coração para que possamos ficar fiéis. Crianças, hoje eu quero falar para você de Joãozinho. Joãozinho, aquele menino que não queria obedecer de maneira nenhuma à sua mamãe. Todos os dias a mamãe falava para ele: Joãozinho, eu não quero que você fique lá na rua, porque é perigoso. Não quero. Você tem que brincar pro lado de dentro. Não é para ir na rua. Mas Joãozinho não queria obedecer. Ele sempre estava querendo correr lá na rua. Até que um dia, esse menino Joãozinho não obedeceu à mamãe. E correu lá na rua, em bicicleta. Veio aquele rapaz na bicicleta, vinha tão rápido e não deu tempo. Atropelou o Joãozinho. Crianças, o Joãozinho ficou muito ruinzinho, né? Machucado. Mas quando ele estava machucado, sofrendo, a mamãe disse para ele: Joãozinho, quantas vezes eu já falei para você não correr lá na rua, para você ficar pro lado de dentro, e você preferiu ir na rua. Tá vendo, filho, como é ruim não obedecer? Você precisa obedecer à mamãe, você precisa obedecer ao papai. E aquele dia, depois que sofreu, Joãozinho aprendeu a lição, né? Ele agora queria obedecer. Crianças, é muito melhor obedecer do que não obedecer. A palavra de Deus nos diz isso. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 20, escute o que diz. Escuta, criança, o que diz a palavra de Deus. Vós, filhos, obedecei em tudo
a vossos pais. Por quê? Porque isto é agradável ao Senhor. Então, crianças, os filhos precisam obedecer aos pais em tudo. Por quê? Porque isto é agradável ao Senhor. Deus, ele fica contente. Deus se alegra quando nós, filhos, obedecemos nossos pais. Nossos pais só querem o melhor para nós. Então, vamos obedecer quando eles falam para a gente, quando eles dão uma ordem, não é? Não vamos fazer como o Joãozinho. Vamos obedecer, porque isto agrada a Deus. Vai ser bom para você. Deus vai abençoar a sua vida. Então, crianças, durante a semana, estude esse versículo, tá bom? E procure decorar e colocar em prática, obedecendo seus pais. Vamos falar? Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Diz o quê? Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Por quê? Porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. Então aprendam a tarefinha, sempre a tarefinha, para vocês, ó, ficarem ligadinhos, né, na palavra durante a semana. Então vão lembrando, vão estudando, reserve um tempinho e vá recordando esse versículo, tá bom? Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20, tá bom, crianças? Então vamos aprender, é a palavra de Deus, vamos guardar a palavra de Deus no coração, né? Então vamos cantar essa música que fala, não é? Sobre a Bíblia. O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre, sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. Então, isso mesmo, crianças, é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos decorar, vamos aprender, vamos viver, vamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, crianças? Muito bem. Hoje nós vamos continuar, não é? Ó, crianças, hoje é a nossa última lição da vida de Davi. Então, nós vamos lembrar, não é? Ah, Davi, o rei Davi, crianças, ele teve uma vida muito emocionante, não é? Ah, a vida do rei Davi foi uma vida de emoção. Mas, crianças, qual será a lição? A lição mais importante que Davi aprendeu em toda a sua vida? Pense aí lá na sua casa, ouvindo aí, assistindo. Pense, qual foi a lição mais importante? Sabe, crianças, a lição mais importante que Davi aprendeu? Que ele devia obedecer ao Senhor. Ah, crianças, muito cedo na vida, Davi, ele podia aprender essa lição e se comprometer em obedecer a Deus, porque ele viu que isso era bom, obedecer a Deus era agradável. Como nós devemos obedecer aos nossos pais e agradar ao Senhor, muito mais obedecendo ao Senhor. Como vai agradar ao Senhor? O Senhor vai ficar muito feliz quando nós agradamos a Ele. Agora, crianças, o tempo passou, não é? O tempo foi passando, Davi tornou-se rei, Davi agora já estava envelhecendo. Ó, crianças, ele já estava quase, não é? Para deixar o reino. Ele já sabia que estava mesmo para deixar o reino. E ele precisava preparar alguém para tomar o lugar dele, não é? Ele precisava, crianças, de um novo rei ali. Deus tinha preparado um para ser o novo rei. E ele queria muito que esse novo rei pudesse aprender essa lição que ele aprendeu. Então, crianças, hoje nós vamos, né? Continuar falando de Davi. Sim, agora Davi, a Bíblia diz que o rei Davi já estava com quase 70 anos. Ele, crianças, reinou em Jerusalém por 40 anos. E agora, com quase 70 anos, bem idoso, já cansado, não é? Ele podia lembrar, crianças, Davi, durante o seu tempo
que ele estava ativo, não é? Crianças, ele guerreou. Foram muitas as guerras, as batalhas que Davi enfrentou, como ele lutou, mas ele sempre sabia quem é que dava forças para Davi. Sim, é Deus, não é? O Deus Todo-Poderoso que dava força, que Davi ficava forte e conseguia vencer sempre as batalhas. Oh, como Deus estava abençoando, mas agora que ele já estava ficando velho, ele sabia que ele tinha que passar para outro, né? O trono. Certamente estava perto da sua morte. E Deus, crianças, já tinha preparado alguém, um dos seus filhos, que ia tomar o seu lugar, que ia ser o sucessor. Esse alguém se chamava Salomão. Sim, crianças, Davi tinha outros filhos, mas Deus escolheu este, Salomão. Ele ia ser o sucessor de Davi, ele ia tomar o lugar de Davi quando Davi partisse. Então, Davi, quando ele tornou-se rei, ele também, crianças, queria muito, muito mesmo, preparar um templo, um lugar onde ia adorar a Deus. Davi ficava lembrando, quando ele estava, né, como rei, quando ele estava antes de ser o rei, ele podia ver que as pessoas adoravam Deus onde? Num tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era uma tenda, crianças. Uma tenda que as pessoas armavam, adoravam ao Deus de Israel ali, depois desarmavam. E Davi, ele foi observando isso. Quando ele tornou-se rei, ele pensou, crianças, em construir um palácio em Jerusalém. E ele construiu um palácio muito lindo para ele reinar. Mas quando ele estava construindo aquele palácio, ele pensou também, olha, eu tenho construindo um palácio para mim, mas eu preciso também pensar em construir uma casa para Deus. E ele sentiu no seu coração de construir um templo para Deus. Mas, crianças, quando ele teve essa ideia de construir um templo para Deus, ele usou um homem que era um profeta chamado Natã. E Deus falou a Natã para mandar uma mensagem a Davi. E Natã levou aquela mensagem para Davi. Sabe qual era a mensagem? Deus estava mandando o profeta Natã dizer a Davi, ó Davi, você não vai construir um templo para mim. Você não vai. Você está achando que desde o princípio Deus não tem uma moradia e você quer construir um templo, Davi, mas não vai ser você. Sabe por quê, Davi? Porque você foi um homem que derramou muito sangue, você foi um homem de guerra, que guerreou muito, derramou muito sangue. Então, não dá para você construir um templo. Mas, Davi, eu vou lhe trazer um filho. De você vai nascer um filho. Esse filho vem nos tempos de paz. E esse sim, ele vai poder construir um templo para mim. E o nome dele vai ser Salomão. Crianças, quando Natã levou essa mensagem para Davi, ele ficou muito animado. A Bíblia diz que ele ficou muito assim, entusiasmado e muito preparado. Ele queria tanto ajudar o seu filho e ele queria mesmo ensinar esse filho tudo que esse filho precisava aprender, assim como ele aprendeu essa lição tão linda de obedecer a Deus. Ele queria passar isso para o seu filho. Ele queria que seu filho também obedecesse a Deus. Ele queria que o filho fizesse a vontade de Deus. E hoje, meninos e meninas, não é diferente. Nós devemos também procurar obedecer a palavra de Deus. É tão importante quando nós podemos ser obedientes, obedecendo nossos pais. Quando estamos obedecendo nossos pais, estamos obedecendo ao Senhor. Quando estamos obedecendo aos professores, estamos obedecendo ao Senhor, porque eles só querem o melhor, eles querem o que é certo. E a Bíblia diz, crianças, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então Deus quer que você também obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais, como é importante. Nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de Davi, que quer que nós obedeçamos sempre a sua palavra. Crianças, esse menino nasceu e cresceu. O tempo passou e agora Salomão já tinha 20 anos. Crianças, quando ele tinha 20 anos, Davi logo pensou,
já é tempo de começar a falar para meu filho, a dizer para ele que vai construir esse templo para Deus. Então Davi chamou o filho, comunicou para ele tudo o que ia acontecer e sabe, Davi começou, crianças, ele começou a juntar materiais. Olha, eram muitos pedaços de cedro. Você sabe o que é cedro? Madeira, madeira boa. Também Davi, ele preparou homens que podiam trabalhar com pregos, martelo, pregos, homens que podiam trabalhar com bronze, com prata, com ouro, com ferro. E ali, criança, Davi foi organizando, foi preparando. Olha, a Bíblia diz que era muito material, era muito cedro, era muito bronze, muito ferro, muita prata, muito ouro. Tudo ele queria que o templo fosse o templo mais lindo do mundo, crianças. Então ele foi preparando tudo e falando para Salomão. Salomão, tem que ser assim. Você tem que construir tudo bem direito, tudo bem lindo, bem organizado. E Salomão foi pensando: que responsabilidade, meu pai. Que responsabilidade é essa? Quanta coisa para fazer. Mas Davi disse: você não está sozinho, meu filho. Você não está sozinho. Deus vai ajudar você e você vai ter homens para ajudar você. Então, crianças, Davi, ele também preparou tudo. Sim, Davi, ele preparou homens que eram experientes pedreiros, experientes carpinteiros, pessoas que trabalhavam com ouro, pessoas que trabalhavam com a prata, tudo ele foi preparando, desenhou, tá vendo, crianças? Fez ali o desenho do templo, foi explicando tudo para seu filho. E seu filho foi sentindo uma responsabilidade tão grande. Oh, meu pai, esse é um projeto muito importante, uma responsabilidade tão grande. Será que eu vou conseguir? E ele teve medo, mas Davi, ele falou para o seu filho não ter medo, para seu filho ficar forte, corajoso. Olha, ele falou, escuta, ele disse para o seu filho: então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. E ele disse: esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, não tenha medo, não tenha pavor. Deus está com você, Salomão. Deus vai ajudar você. O que precisa, você só precisa obedecer aos estatutos. E Davi ensinou ao filho: ó, meu filho, se você cumprir os estatutos, obedecer a doutrina, andar na verdade, Deus vai cuidar de você, Deus vai te dar força, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, tudo vai dar certo. Então, crianças, Salomão estava ali ainda muito temendo, porque ele era muito novo, mas Davi disse: meu filho, eu vou preparar, além dos pedreiros e carpinteiros e homens que vão trabalhar com ouro e com prata, tudo para ajudar você, também vou preparar aqueles que vão fazer os cultos. Vou preparar todos aqueles que vão conduzir os cultos. Davi preparou homens, os levitas, que iam conduzir os cultos de adoração no templo, aqueles que iam tocar, os que iam cantar. O próprio Davi escreveu tantas músicas, não é? Tantos salmos ele escreveu e colocou música que podiam ser cantados para adorar o Senhor. Davi lembrava do seu tempo passado, não é? Quando ele tinha mesmo dificuldade. Muitas lutas ele passava, mas ele sempre aprendeu a adorar a Deus. Ele foi um profundo adorador. Davi aprendeu a louvar ao Senhor. Davi aprendeu a obedecer. E ele queria que Salomão, seu filho, fizesse tudo isso. A criança Salomão estava animado e Davi estava animado, já tinha lhe chamado as pessoas, tá vendo? Aqueles homens, né? Ali, para estar ali ajudando e dizendo o que tem que fazer no templo, um momento de adoração, um momento de louvar, os instrumentos para tocar. Tudo ele estava preparando para ajudar seu filho. Mas crianças, como eu já disse, Davi não tinha só Salomão. Davi tinha outros filhos. Vocês lembram de Absalão, não é? Aquele filho bonito que ele se rebelou e ele quis fazer maldade com o pai. E enfim,
Deus, né, castigou muito Absalão. Agora, Davi, ele tinha um outro filho, crianças, chamado Adonias. Adonias era mais velho do que Salomão. E sabe, Adonias era a mesma coisa de Absalão. Lembram que Absalão era bonito? Adonias também era muito bonito, crianças, muito inteligente. A Bíblia diz que ele também era muito popular e orgulhoso. Ele tinha um orgulho, crianças. E por ser tão bonito, ser todo cheio de si, orgulhoso, um dia ele pensou, vendo que o pai já estava ficando velho. Então Adonias, ele pensou, eu vou ser o rei, eu vou ser o rei, eu serei o rei. E ele colocou na cabeça que ele ia ser o rei, ele queria aclamar a si mesmo como rei. Então, o que foi que Adonias fez? Sem nem o rei Davi saber, o rei Davi já bem idoso, já nem estava mais ali, ficava mais no seu aposento. E esse Adonias, crianças, ele conseguiu conquistar pessoas que eram do lado de Davi, eles conseguiram arrastar para o lado dele, até Joabe, que era o capitão de tantas longas datas do rei Davi. Agora Joabe também passou para o lado de Adonias, e Adonias preparando tudo para se tornar o rei. Crianças, ele organizou uma festa. Esse Adonias organizou uma grande festa e disse que na hora daquela festa, quando tivesse todos ali festejando, todo mundo ia gritar, viva o rei, e ele seria aclamado rei. Mas, crianças, o profeta Natan ficou sabendo disso, que Adonias estava preparando aquela festa para se tornar rei. Então, sabe o que o profeta Natan fez? Ele foi lá e ele falou com Batseba. Quem era Batseba? Era a esposa de Davi, a mãe de Salomão. Então ele falou com ela, olha, Batseba, você precisa falar com o rei Davi. Adonias, ele está preparando, organizando uma grande festa e ele vai se tornar o rei. Será que é isso mesmo? Se Deus já instituiu que Salomão seria o rei? E ali Batseba ficou com coragem, né? Porque o profeta falou com ela, então ela foi falar com o rei Davi. E quando ela chegou lá, que ela falou com o rei Davi, o que estava acontecendo, que Adonias estava preparando tudo, estava organizando uma grande festa, e que ele estava planejando mesmo, né? Aclamar a si mesmo rei. O rei Davi ficou ouvindo Batseba, enquanto Batseba falava, quem chegou ali? Natan, o profeta Natan também chegou e falou, é isso mesmo, rei Davi. O Adonias está preparando tudo para fazer uma grande festa e tornar-se o rei. Mas o rei não é Salomão? O rei que Deus instituiu não é Salomão? Não é Salomão que vai tomar o seu lugar? E ali, crianças, o rei Davi ficou pensando. Certamente ele ficou muito triste. Mais um filho que se rebelou, ele pensou. Mais um filho que se rebelou contra mim. Mais um filho que quer desobedecer a Deus. Ele sentiu uma tristeza no coração. Por quê? Porque ele sabia que Adonias não estava fazendo certo, não é? Adonias estava com o seu coração sujo, manchado mesmo, né? Com a inveja, o desejo de tomar o lugar do seu irmão, só porque ele era mais velho, mas Deus já tinha dito que era Salomão que ia tomar o lugar de Davi. E então esse Adonias preparando tudo ali, achando ele, crianças, que Deus não estava vendo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele vê todas as coisas. O nosso Deus é soberano. Ele sabe quando a gente está fazendo coisa que não é bom. Ele vê, ele conhece. Então, meninos e meninas, não vamos fazer como Adonias, não é verdade? Não vamos desobedecer, não vamos fazer algo do nossa vontade, sentindo inveja, procurando estragar o outro. Não vamos fazer essas coisas, porque essas coisas não são de Deus. Essas mentiras, desobediência e palavrões, isso são coisas erradas. A Bíblia diz que isso mancha nosso coração, nos separa de Deus. E Deus, ele nos ama. Ele nos ama com amor eterno. Mas o que é que ele não ama? O nosso pecado. Deus, ele se entristece com o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, crianças, nunca vamos deixar o pecado tomar conta de nossa vida. Quando esse pecado quiser, não é? Tomar conta de nossa vida, vamos mesmo orar, vamos chamar por Deus para ficarmos firmes na verdade.
Adonias fez uma coisa errada e Deus se entristeceu. E quando você faz uma coisa errada, Deus também se entristece. Você precisa se arrepender, pedir perdão e voltar para o Senhor. É tão importante. Nunca vamos esquecer. Jesus, o nosso Salvador, ele pagou o preço do nosso pecado, não é? Ele morreu naquela cruz para nos livrar do pecado, para nos ajudar a ter uma vida nova. E isso é possível por quê? Porque o nosso Jesus não ficou morto. Embora que ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo e ele pode ajudar você a vencer o pecado, ter vitória. Ó criança, Deus quer que você obedeça a ordem do Senhor para que você tenha uma vida vitoriosa. Você pode se comprometer em obedecer ao Senhor, assim como Davi obedeceu ao Senhor, assim como ele queria fazer a vontade do Senhor. Deus também quer que você faça a mesma coisa. Naquele momento, Davi se entristeceu, sim, de saber que seu filho estava rebelde, querendo ser o rei. Mas ele precisava fazer alguma coisa. O profeta Natan falou para ele: ó, Davi, você tem que entrar em ação. Alguma coisa tem que ser feita. Se Salomão, que já foi instituído para ser o rei, não vai reinar, Adonias vai reinar no lugar dele. E aí? E aí, crianças? Naquele momento que Davi soube aquilo, o que será que Davi vai fazer? A gente vai saber na próxima semana qual vai ser a reação de Davi e o que Davi vai fazer para que Salomão tome o lugar. Davi já sabia, nada vai impedir a obediência a Deus. Nada vai tomar lugar da obediência a Deus. Então, certamente, algo vai ser feito para que Salomão possa ser constituído o rei de Israel. Mas a gente vai saber na próxima semana, tá certo? A gente vai continuar. Então, crianças, não esqueça de estudar o seu versículo, Colossenses 3, versículo 20, tá? Que fala de obedecer ao Senhor, tá certo? Então, estude durante a semana e nós vamos terminar nossa lição hoje cantando nosso corinho de vitória, não é? Nosso corinho que dá vitória àquele que obedece. Vamos cantar? A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Isso mesmo, você quer ter uma vida de vitória? Entregue sua vida ao Senhor. E através de Jesus Cristo, você pode ser como Davi, vitorioso, não é? Você pode ter vitória com Jesus, o nosso Salvador. Amém, crianças? Vamos terminar, então, nossa aulinha. Vamos cantar para terminar? Vamos orar e depois vamos terminar. Nosso Pai, nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse dia maravilhoso, agradecer pela vida dos nossos alunos, agradecer pela tua palavra, Senhor, que é verdadeira, pela vida de Davi, ó Pai, e tudo que ele fez para agradecer, ó Deus, e obedecer ao Senhor. Pai, nos ajude também a sermos obedientes à tua palavra, que as crianças possam estar obedecendo aos seus pais, ó Deus, em tudo, e que o Senhor, ó Pai, possa estar se agradando da vida dos nossos pequeninos. Abençoe, ó Pai, todos os nossos pequenos. Cuida de cada um deles, Senhor. Cuida de suas famílias. Nos dá uma boa semana, Pai. Nos ajude a te servir melhor. Oramos tudo com gratidão ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula. E até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, criança. Deus abençoe. Até a próxima.